Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à segunda edição da Hora do Presidente. Agradeço desde já a todos os munícipes que nos colocaram questões, às quais irei procurar responder da melhor forma para que todos possam ficar mais esclarecidos sobre as dúvidas que nos apresentaram. Reconhecendo aquilo que entende como um excelente trabalho do Executivo Camarário na freguesia de Fátima, o município Filipe Reis considera que a Avenida Lúcia de Jesus carece de requalificação, sugerindo necessidades prementes como a colocação de vias pedonais e passadeiras, limpeza de valetas, remarcação da estrada e redução dos limites de velocidade. 103 anos não serão mais que suficientes para requalificar uma via que liga Fátima Paroquial ao centro da cidade? O município Filipe Reis coloca-nos uma questão muito importante. Obviamente que mais do que o Filipe e mais que os fatimenses, ou tanto como os fatimenses, eu também gostaria de já hoje ter esta situação resolvida. Acontece que tivemos que elaborar um projeto todo de novo, que está na sua fase de conclusão, para depois podermos avançar para a obra. Tivemos que definir algumas prioridades e penso que todos estarão de acordo que uma das grandes prioridades que também tínhamos neste mandato era a Estrada de Leiria, a vulgo Estrada da Loureira, que, como todos sabemos, já está o procedimento em curso e pensamos iniciar a obra ainda este ano, como também tivemos que dar prioridade à chamada Estrada do Estoril, que liga a saída da autoestrada à Rotunda Sul. É também uma prioridade em Fátima, na qual também estamos a fazer o projeto e por isso tivemos que definir aqui algumas prioridades. E, infelizmente, a verba que temos disponível para este tipo de requalificações, e eu recordo que são requalificações em que o esforço municipal é a 100%, não temos qualquer comparticipação comunitária, não chega para tudo ao mesmo tempo. E por isso esta é uma prioridade, mas que penso não termos condições para já neste mandato conseguirmos iniciar a obra e terminá-la. Obviamente que é uma preocupação que temos, aquilo que o município nos diz não faz, na minha opinião, muito sentido estarmos a pintar a estrada, estarmos a tapar alguns buracos, porque esta via necessita de uma requalificação profunda, tal como foi feito na Avenida Dom Jorge Ferreira Silva, tal como foi feito na Avenida Dom Álvares Pereira, em Orem, e é para isso que estamos a trabalhar, é nesse projeto que estamos a trabalhar, que pensamos estar concluído até final do ano, para depois, quando houver condições financeiras, podermos finalmente lançar uma obra que eu reconheço que é muito importante para Fátima, mas que, como disse, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Conceição Reis, residente no bairro de Nossa Senhora da Conceição, em Fátima, alerta para o estado da calçada no local, alegadamente danificada por conta de uma intervenção da MEL. A empresa diz que é da responsabilidade da Junta ou da Câmara, mas a Junta responde que a responsabilidade é da MEL. Já caí nas pedras que lá estão levantadas porque tem dificuldades de locomoção. Sabendo da presença da Brigada de Calceteiros do município no local, embora a propósito de outra empreitada, Conceição Reis apela ao Presidente para que os autorize a reparar este problema. A Dona Conceição Reis traz-nos uma situação que, obviamente, que é importante, que tem a ver com a reparação de uma calçada eventualmente danificada por uma intervenção da MEL. Não conheço o local exato, sei que é no bairro de Nossa Senhora da Conceição, conforme aqui é referido, mas aproveitando a presença dos nossos calceiros, como diz e bem, complementando uma intervenção, uma empreitada que está a decorrer em toda aquela zona, irei solicitar aos serviços que possam verificar o local exato onde a Dona Conceição identifica esta anomalia para, aproveitando essa presença, que possa ser reparada. Como disse, infelizmente temos outras situações destas no Conselho, que entidades externas ao município que intervêm no espaço público e que depois não o deixam nas devidas condições. Temos procurado intensificar a fiscalização junto
dessas empreitadas, quando elas decorrem, que os nossos serviços possam acompanhar essa situação, mas pelo aquilo que eu percebo também nesta pergunta, é uma situação que se arrasta há algum tempo, há alguns anos, e que iremos, dentro das nossas possibilidades, e se tivermos condições para isso, e acredito que sim, tendo em conta que os calceteiros, como dizia bem, estão neste momento no bairro de Nossa Senhora da Conceição, possam reparar essa situação anómala que é aqui identificada. De Olival e Urqueira, chegam-nos duas questões relacionadas com as lacunas existentes na rede de saneamento básico de ambas as localidades. António Oliveira pergunta: Nos anos 60 já se trabalhava no projeto de saneamento básico do Olival. Será que alguma vez estará acabado? Quais as previsões relativamente ao assunto? Cristina Pascoal questiona: para quando o saneamento básico na freguesia de Urqueira? Penso que é uma questão fundamental e não vejo avanços nesta matéria. O saneamento básico é um problema grande que temos no nosso concelho. Eu recordo que quando chegámos à Câmara, a taxa de cobertura nas redes de saneamento básico era de cerca de 47%. Com as obras que estão em curso e que já terminaram e umas que estão em curso, pensamos que possamos chegar a uma taxa de cobertura de 50%. A partir do início deste ano, o serviço de saneamento foi concessionado a uma empresa intermunicipal chamada TEJ Ambiente e a qual já tem 4 projetos aprovados para o nosso concelho, o que nos permitirá chegar a uma taxa de cobertura de cerca de 60%, o que não deixará de ser um salto significativo em relação ao passado. Estas duas questões, em 2 locais que são prioridades em termos de investimento na área do saneamento, porque sabemos bem que são zonas muito ricas em termos de água e que a contaminação dos solos pode prejudicar a riqueza que é a água que existe nestes locais, é importante. Em relação à primeira situação, dizer-lhe que não conheço qualquer projeto como é referido desde os anos 60. E não conheço porque já fomos nós que contratualizamos o projeto de saneamento para o Olival, que está concluído e que iremos entregar à TEJ Ambiente para que a TEJ Ambiente, quando tiver possibilidades, porque também terá que voltar a haver candidaturas neste âmbito para que possamos avançar com a obra também na TEJ Ambiente, possa avançar com esta intervenção. É uma intervenção importante, é uma intervenção que resolverá o problema do Olival, mas também o problema de uma parte de Caxarias, porque está prevista a construção de um emissário que passará do Olival e ligará a um já existente em Caxarias. E essa situação está prevista neste projeto que estamos agora a finalizar. Em relação à Urqueira, é uma situação que eu tenho que lamentar, porque nós temos o projeto feito, foi uma das candidaturas que nós apresentámos ao POSEUR. Nós tínhamos 5 candidaturas e esta foi a única que não foi aprovada. E por isso a resposta em relação à Urqueira é igual à resposta para o Olival. Quando a TEJ Ambiente voltar a ter condições para poder apresentar candidaturas em futuros avisos no âmbito do POSEUR, o Olival e Urqueira serão talvez das primeiras prioridades, as próximas prioridades de investimento na área do saneamento no nosso concelho. A propósito da reabertura das piscinas municipais de Orém, Luís Escada questiona sobre o controle da qualidade da água, alertando para os perigos de um surto de legionela. Certamente já ouviu dos surtos de legionela que estão a ocorrer em piscinas municipais do país, nomeadamente em Paredes, devido a não analisarem a água microbiologicamente. Por isso pergunto se houve algum controle de qualidade da água das piscinas e restantes fontes de legionela, como chuveiros e sistemas de refrigeração. O município Luís Escada traz-nos uma preocupação que tem que estar sempre no pensamento de todos nós. As piscinas municipais reabriram no dia 1 de julho e, como sabem, além do problema da legionela, temos também o problema da Covid-19 neste momento. E tivemos que também procurar acautelar essa situação de forma a que
tudo possa correr dentro da normalidade e todas as pessoas que ocorram à piscina municipal o possam fazer em segurança. A questão da legionela não se coloca nesta altura porque nós apenas estamos a trabalhar, apenas abrimos as piscinas exteriores, que são controladas bacteriologicamente de 8 em 8 dias. A sua água é controlada com a periodicidade de 8 dias e, por isso, temos essa garantia da qualidade da água. Tal como os únicos balneários que estão a funcionar são os balneários exteriores, que são abastecidos diretamente por água da rede pública. E, por isso, essa situação não se coloca, porque, como disse, não há as piscinas interiores e os balneários das piscinas interiores, que é onde poderá existir com maior frequência essa situação, estão encerradas e, portanto, não nos parece que neste momento haja qualquer tipo de problemas nesta matéria, nesta área também, para os utilizadores da piscina municipal de Orém. Armando Henriques questiona: para quando o plano de urbanização de Vilar dos Prazeres? O município Armando Henriques coloca-nos a questão sobre um eventual plano de urbanização para Vilar dos Prazeres. Eu recordo que, muito recentemente, aprovámos a revisão do PDM, que deverá ficar eficaz por estes dias, estamos apenas a aguardar a sua publicação em Diário da República, que prevê que as vilas e as cidades do nosso concelho possam já estar mais adaptados aos tempos modernos. Nós não podemos, hoje, estar a fazer um plano pormenor para cada vila ou para cada localidade mais pequena. Nós temos neste momento, e em termos de planeamento, a decorrer uma revisão do plano de urbanização de Fátima, porque nos parece que é ajustado, já que o plano atual tem mais, ou tem perto de 15 anos, completamente desajustado ao crescimento que a cidade tem tido. Estamos a elaborar o plano de urbanização de Orém, o que, na nossa opinião, é uma lacuna gravíssima que Orém tem tido e que terá sido, talvez, porventura, a principal razão pela qual a cidade de Orém não se desenvolveu, porque os planos eficazes dentro da cidade não são os mais adequados para uma cidade que queremos moderna, e por isso parece-nos que neste momento não faz muito sentido estarmos a criar planos de urbanização para o Vilar, Caxarias, Freixianda, Olival, que são as outras vilas do nosso concelho, porque, como disse, parece-nos a nós que o novo PDM irá responder a muitas das lacunas que até aqui existiam para o desenvolvimento destas nossas vilas do nosso concelho. Esperamos, e tenho a certeza que assim será, que com este novo PDM, Vilar dos Prazeres também terá condições para se modernizar e para melhorar também a qualidade de vida de todos os que ali habitam. De Matas, freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, entre as localidades de Sobral e Outeiro das Matas, chega-nos uma questão de Lúcia Lopes, a propósito da falta de iluminação na via pública. Não há luz na Rua do Cruzeiro, não há verificação. Os meus vizinhos já telefonaram para Lisboa e até hoje não se vê nada. O que devo fazer? Estou de férias e gostava de ter luz na minha rua. A município Lúcia Lopes coloca-nos uma questão sobre iluminação pública. O que deve ser feito, e nesta e noutras situações, as pessoas devem dirigir-se ou à Junta de Freguesia ou diretamente à Câmara Municipal a solicitar a colocação de iluminação pública em qualquer rua, neste caso na Rua do Cruzeiro, no Outeiro das Matas, entre o Outeiro das Matas e o Sobral. A Câmara Municipal o que faz a seguir irá avaliar e analisar a situação, a pertinência de colocação de luz elétrica nesta rua e depois de seguida fará, se o parecer técnico for favorável à sua execução, pedirá um orçamento à EDP, que nos envia o orçamento, a Câmara paga essa ampliação da rede e depois a EDP executará esse troço de iluminação pública. Portanto, em resumo, e para que seja de uma forma clara, deverá
ou na Junta de Freguesia ou na Câmara Municipal, solicitar formalmente o pedido para que nós o possamos analisar e depois, se entendermos que é importante existir luz pública nesta rua, remetermos o processo à EDP, pagando à EDP para que a EDP proceda à ampliação da rede. André Reis pergunta sobre o tarifário em vigor relativo ao estacionamento subterrâneo do edifício sede do município. Foi aprovado há bastante tempo? O novo preço das avanças já foi aprovado há bastante tempo. Quando começa a ser aplicado? O município de André Reis coloca-nos uma questão que é importante também para poder esclarecer. Nós, quando aprovámos este novo tarifário, foi com o objetivo de procurar dinamizar mais o parque subterrâneo, tornando-o mais apelativo, com preços mais competitivos para todos os utentes e também para os comerciantes. O que acontece é que o parque subterrâneo tem um software contratualizado a uma empresa externa, que tem, digamos que, a exclusividade desse software. E, infelizmente, temos vindo quase que semanalmente a insistir com a empresa para que se possa deslocar aos nossos serviços para alterar esse software, para que o possamos adaptar ao novo regulamento que foi aprovado. E o que é certo é que a empresa, alegando algumas dificuldades, também com o Covid-19, em que também estiveram paradas, ainda não procedeu a essa alteração. E enquanto isso não for feito, nós não podemos colocar em prática as novas normas de utilização que foram aprovadas, como disse, e bem, já há algum tempo na reunião de Câmara e que nós também gostaríamos de já as ter em funcionamento, mas, como disse, fatores externos impedem-nos ainda de o fazer. Aurélio Dias pergunta: as estradas da Pedreneira, em Urqueira, não têm marcação no solo. Será em breve? O município Aurélio Dias fala-nos da falta de marcação das estradas em Pedreneira, Urqueira. É uma situação que não é só em Pedreneira, há muitos locais do nosso concelho que não estão devidamente marcados. Temos feito um esforço sempre que há uma intervenção nova de colocar marcações rodoviárias horizontais nas estradas, porque nos parece que é importante que isso possa acontecer, porque dá mais segurança a quem isso circula. Na Pedreneira, obviamente, é uma situação que poderemos analisar, mas na Pedreneira e em muitos outros sítios onde não existe essa marcação, é uma deficiência que temos no concelho, como também no país, até se assim se pode dizer, mas que aos poucos procuraremos ir melhorando à medida que for possível de fazer. O município André Reis questiona sobre o estado atual do terminal rodoviário de Orém. Está num estado miserável. Já ouvi falar em vários projetos ao longo dos anos, mas até hoje nada foi feito. Para quando a requalificação deste edifício? Este é um edifício importante na cidade de Orém. Também aqui elaborámos um projeto que prevê que no futuro a nossa Biblioteca Municipal e o Arquivo Municipal possam transitar para este local. O que nós temos pensado para este local, além daquilo que eu acabei de referir, é que a rodoviária possa ali ficar apenas como local de carga e descarga de passageiros e mercadorias e não como existe hoje, como estacionamento das suas viaturas. Parece-nos que é um sítio nobre, um sítio demasiado importante da cidade para termos ali 8 ou 9 ou 10 autocarros estacionados diariamente, não nos parece o local mais apropriado. E é nesse sentido que estamos também quase a terminar o respectivo projeto, que quando ficar concluído, e porque temos que ter em conta a dimensão do investimento que está ali em causa, estamos a falar de um investimento de perto de entre 4 a 5 milhões de euros, só o poderemos fazer quando tivermos algum aviso de fundos comunitários para o efeito. Eu tenho esperança que, ainda neste quadro comunitário, possam haver avisos que possam permitir esta intervenção. Reconheço que é uma intervenção importante, que é uma intervenção que a cidade de Orém
precisa, num sítio nobre, que ajudaria a requalificar toda aquela zona, não só a zona da rodoviária, mas até a parte entre a rodoviária e a Igreja Matriz, mas teremos que ter primeiro financiamento garantido, porque o orçamento municipal não tem hoje condições para fazer face a um investimento desta monta, deste valor, que, conforme já disse, se situará entre os 4 e os 5 milhões de euros. André Reis questiona também sobre a requalificação da Rua Dr. Neves Eliseu e da Rua Francisco Sá Carneiro. Sendo uma via muito utilizada, as obras são necessárias. Para quando a sua requalificação? Sim, esta é uma requalificação que pensamos ainda iniciar durante este mandato. Também aqui elaborámos um projeto de início, porque aquilo que estava previsto era o simples asfaltamento desta via, e a nós pareceu-nos que esta via, tal como a Avenida do Nuno Álvares Pereira, necessitava de uma intervenção muito mais profunda. O projeto está praticamente concluído. Pensamos que durante o mês de agosto teremos condições de o aprovar e lançar logo o respectivo procedimento concursal, porque temos, neste caso, orçamento próprio, porque também não tem fundos comunitários, será um investimento total do município preparado para isso. E, portanto, pensamos que ainda este ano de certeza, poderemos lançar o procedimento e não sei se iniciar ainda a obra este ano ou, no limite, no início do próximo ano. É uma obra, como diz, estruturante, uma obra importante para a cidade de Orem, que irá alterar significativamente toda aquela zona. Só para terem uma ideia, o projeto que estamos a desenvolver irá ter 2 rotundas, irá ter uma ecovia que ligará depois ao Parque Dr. António Teixeira, e parece-nos que é uma obra importante, é uma obra que também que estará também a ser feita em consonância com os arranjos exteriores do Cineteatro, e portanto penso que toda aquela zona irá beneficiar muito com este arranjo que estamos a desenvolver, que será também, como disse, um investimento avultado, mas que me parece que Orem precisa também deste investimento, porque é um dos principais estruturantes da nossa cidade. Aproveitando a oportunidade, André Reis despede-se com uma sugestão. Junto ao Intermarché e à Ponte dos Namorados, poderia ser criado um pequeno espaço, com umas mesas e uns bancos, aproveitando um local tão conhecido por todos, com imensa sombra, tão frequentado principalmente depois da limpeza do caminho pedonal. Seria ótimo haver um pequeno parque de merendas. Será possível a execução desta ideia? Possível é, só que nós não conseguimos chegar a todo lado ao mesmo tempo. E neste caso temos que ter presente que muitos daqueles terrenos que ali estão são privados, e por isso temos que primeiro procurar negociar esses terrenos para depois criar um local aprazível, que concordo inteiramente e que conheço perfeitamente, porque também o utilizo quando em vez, e que me parece que faz todo o sentido até no prolongamento do atual Parque Ribeirinho, que, como sabem, está em fase final de ampliação, e faz todo o sentido ampliá-lo até à zona do Intermarché, mas para isso é necessário também falar com alguns proprietários, porque têm ali terrenos e que é preciso negociar para podermos então depois fazer outro tipo de intervenção que me parece perfeitamente justificado. Monique Santos pergunta: gostaria de saber quando mandam limpar os terrenos com erva alta na rua da encosta da Fazarga? E quando é que colocam os restantes 100 metros de asfalto? Torna-se vergonhoso, visto que reparam ruas onde praticamente não passa ninguém, nem sequer tem moradores. Como penso que é sabido, a limpeza de bermas e valetas das estradas é da responsabilidade das juntas de freguesia. O município delegou nas juntas de freguesia esse trabalho e, por isso, esta é uma via que me parece estará nessa delegação de competências e, por isso, iremos falar com a junta de freguesia de Fátima, que também nesse aspecto tem feito um excelente trabalho com a execução plena da delegação de competências que o município lhe efetuou. Por isso é essa situação que iremos também alertar a junta de freguesia de Fátima. Em relação ao troço de estrada que faltará asfaltar, é uma situação que eu também conheço e que reconheço que também não dignifica aquele local,
O que lhe posso dizer é que logo que tenhamos condições para o fazer, logo que tenhamos outro tipo de empreitada a decorrer em Fátima, poderemos aproveitar também para arranjar ali aquele troço, que são cerca de 100 metros, que, parecendo que não, é uma ligação importante para quem circula ali naquela zona, e iremos ter isso em atenção no futuro. César Gonçalves pergunta: já foi levantada a suspensão de queimas e queimadas por parte do município? A quem me devo dirigir para obter a devida autorização? César Gonçalves traz-nos aqui um assunto que é importante, porque há muita gente a falar nesta situação. Há um regime próprio que diz que as queimas e as queimadas não se poderão realizar entre o dia 1 de julho e o dia 30 de setembro, podendo ser antecipado ou prorrogado consoante as condições climatéricas. E isso não somos nós que determinamos isso, é o IPMA que nos diz se esse período pode ser prorrogado ou antecipado, conforme já referi. E foi aí que este ano, tendo em conta as condições climatéricas que se verificaram no final de junho, o Sr. Vereador Rui Vital, que é quem tem a delegação de competências nesta matéria, entendeu, e bem, proibir a realização de queimadas a partir do dia 15 de junho, porque as condições climatéricas assim o obrigaram. E houve efetivamente ali um período entre o dia 22 de junho e o fim do mês de junho, 7 dias, que essa suspensão poderia ter sido levantada, mas entendemos que não se justificaria por 7 dias levantá-la, até por questões de segurança. Eu recordo que o Conselho de Orem é um conselho extremamente perigoso e crítico em termos de fogos florestais, não só pela dispersão, como também pela imensa mancha verde que tem, e por isso todos os cuidados são poucos, e eu reconheço que há necessidade, por vezes, de proceder a queimas e queimadas, porque queimas é preciso outro tipo de autorização, mas às queimadas, mas eu acho que acima dessa necessidade há a nossa segurança, e essa nós temos que preservar acima de tudo. E por isso, se não houver nada em contrário, a partir do dia 30 de setembro serão permitidas queimadas, desde que as condições climatéricas assim o permitam. Fátima Gameiro questiona ao Presidente sobre como solicitar estacionamento gratuito na sua área de residência. Sou residente na rua de São Paulo, em Fátima, e nunca tenho estacionamento à porta durante a tarde. Gostaria de saber se posso estacionar junto à farmácia Fátima sem pagar. O regulamento em vigor de estacionamento tarifado à superfície só permite que existam existam cartões de residência para estacionamento de pessoas com morada nas zonas tarifadas e que não tenham garagens. Pelo que percebo da pergunta da munícipe Fátima Gameiro, não é isso que acontece, porque a munícipe Fátima Gameiro, pelo que percebo, mora na Rua de São Paulo, que hoje não é uma via tarifada, e por isso não pode beneficiar do cartão de residente numa via que seja tarifada, mas que não coincida com a sua morada. Porque se assim fosse, todas as pessoas do Concelho de Orem teriam direito a um cartão tarifado, porque pediriam para um local diferente da sua morada. Isso obviamente não pode acontecer. Coisa diferente é pensarmos, e temos que também pensar isso no futuro, tarifar também mais algumas ruas na cidade de Fátima, e essa, possivelmente, a Rua de São Paulo, poderá ser uma que teremos que analisar, porque sei bem onde se situa essa rua, e que o congestionamento de tráfego em termos de estacionamento é muito grande, até porque, como é uma rua não tarifada e está ladeada de ruas tarifadas, as pessoas têm tendência a fugir, entre aspas, para esta rua, prejudicando os seus moradores. E por isso, no futuro, terá que ser ponderada também a tarifação desta via. Sónia Lexa apela à limpeza da envolvente de um ponto histórico da freguesia e do concelho. Moro na freguesia de Ceiça, na estrada do Moinho da Areia, há 5 anos, quando comprei casa perto da velha ponte romana, muito falada aqui em Ceiça, uma terra esquecida mas lindíssima.
Pode dizer-me a quem posso pedir para limpar a ponte e a ribeira? Eu e a minha família gostamos muito de ali passear, mas está realmente vergonhoso com tanto lixo e troncos que quase nem se vê a água. É uma pergunta interessante e importante. O problema da falta de limpeza das ribeiras é grande e, infelizmente, nós não conseguimos também chegar a todo lado e também os proprietários, os confinantes, também, por vezes, também não dedicam o tempo que deveria ser dedicado para procederem à limpeza dos seus terrenos, também confinantes com as ribeiras. Esta situação da ponte romana que fala é uma situação que é da nossa responsabilidade e que, o que lhe posso dizer é que muito em breve está previsto a sua limpeza, porque recentemente tive a oportunidade de ver os trabalhos que estão previstos para os próximos tempos e posso lhe dizer que não demorará muito tempo que essa ponte seja arranjada, seja limpa, porque, como disse, e bem, é um local muito bonito, um local que não só os habitantes de Ceiça, como outras pessoas também gostam de visitar, gostam de passear e ele merece ter um aspecto diferente daquele que tem hoje e, portanto, penso que rapidamente poderemos executar esse trabalho para a satisfação de todos os seus utilizadores. Obrigado a todos pelas questões que me colocaram. Espero ter sido explícito e ter respondido àquilo que eram as vossas dúvidas, convidando desde já que todos, não só aqueles que hoje fizeram perguntas, mas todos aqueles que se interessem pelo universo municipal, que possam continuar a fazer as vossas perguntas para que no próximo mês, na próxima hora do Presidente, eu possa também procurar responder da melhor forma, da forma mais correta e certa a todas as perguntas que nos forem colocadas. Para terminar, um apelo para que todos continuemos, como até aqui, a cumprir com as regras de segurança que estão instituídas, com o distanciamento social que é obrigatório, com o cumprimento dos horários a que estamos obrigados para continuarmos a viver num concelho seguro, num concelho que é um orgulho para todos nós. Muito obrigado a todos.